Então, bom dia, professor. Seja bem-vindo. O espaço é todo seu. Bom dia, Iracilo. Obrigado. Esse projeto, ele envolve um grande número de pesquisadores e alunos, tanto da UNB quanto de diversas outras instituições do Brasil e do exterior. O próximo. Bom, a pandemia ela trouxe uma crise sem precedentes no século XXI, com impacto em diversas áreas da sociedade, seja na socioeconomia, no meio ambiente, na política e na atividade jurídica também. Então, é interesse de todos minimizar esses impactos e, sobretudo, alocar recursos de maneira eficiente. E para que a gente possa fazer isso, a ciência tem uma contribuição fundamental para identificar padrões e realizar inferências, ou seja, identificar as causas desses padrões. Então, é fundamental identificar os fatores de risco da doença, as áreas de alto risco, e ainda realizar predições no tempo de aonde que a gente espera e quando que a gente espera o desenvolvimento de surtos. Assim, governos, a União, os estados e municípios podem tomar decisões informadas e eficazes e ainda no tempo adequado para lidar com a crise. Próximo. O próximo, por favor. Bom, para realizar esses modelos é fundamental a disponibilidade de dados sobre casos e mortes da população em risco e ainda os fatores de risco, os determinantes dos surtos da doença. Para o Brasil, isso é um grande problema porque existem muitas lacunas com relação ao acesso a esses dados e, importante, dados atuais e que sejam acurados, a identificação dos fatores de risco e ainda a realização de abordagens espaço-temporais que cubram todos os municípios do território. O próximo. Já houve algumas iniciativas no Brasil de modelar a evolução da pandemia em função de preditores, mas na grande maioria dos casos, esses modelos são puramente temporais ou puramente espaciais. Ainda, a maioria não inclui fatores de risco e tampouco considera todos os municípios. Então, no nosso projeto, nós pretendemos implementar modelos bayesianos, que são basicamente o estado da arte em estudos epidemiológicos, para descrever a difusão de doenças em função de fatores de risco e de efeitos aleatórios, ou seja, levando em consideração a dependência espacial e a dependência temporal dos dados. Próximo, por favor. Então, são objetivos do nosso projeto identificar os principais fatores de risco da Covid-19, utilizando métodos de aprendizado de máquina e preditores sanitários, demográficos, socioeconômicos, climáticos e ainda de mobilidade social, para, considerando todos esses preditores simultaneamente, entender a contribuição única de cada um desses conjuntos. E ainda modelar a difusão da pandemia no espaço-tempo através da implementação de modelos hierárquicos bayesianos. Com isso, a gente pode fazer predições no tempo e espaço da evolução da pandemia. Próximo. Nós, então, levantamos dados de diversas fontes e agrupamos esses dados, os fatores de risco, em categorias. Os preditores demográficos nós obtivemos aí do IBGE, eles levam em consideração diversos aspectos da população, incluindo a densidade, a concentração em áreas urbanas e a estrutura etária. Próximo. Usamos preditores ambientais para levar em consideração a possível influência do clima sobre a evolução da pandemia. E esses dados vêm da base Chelsea. Próximo. Preditores sanitários do SUS, que informam sobre vários aspectos, várias características do sistema de saúde e da população de cada município. Próximo.
Ainda, preditores de contato social de mobilidade, incluindo a movimentação de passageiros, né, por vias terrestres, aquáticas e aéreas, a conectividade entre os municípios brasileiros, inferida por diversas métricas, e ainda índices de isolamento social fornecidos aí pela Inloco. Próximo. Nós ainda utilizamos preditores socioeconômicos que informam diversas características da população, né, incluindo renda, as características, né, dos domicílios, longevidade, índice de desenvolvimento humano, etc. Próximo. Então, a primeira abordagem nossa é, considerando esse grande número de fatores de risco, selecionar alguns deles para análises posteriores, né? Ou seja, remover a correlação que existe entre vários desses preditores. Nós fizemos uma pré-seleção, então, usando fatores de inflação de variância e ainda uma técnica baseada em Random Forest, com um pacote chamado Boruta. O próximo. E com isso nós reduzimos ainda, né, o número de preditores, né, de fatores de risco para empregar na modelagem bayesiana. Os que estão marcados em verde, né, são 13 preditores, dentre todos aqueles que eu listei antes, que foram retidos. Próximo, por favor. Então, a modelagem bayesiana, né, ela foi feita para casos e mortes, e nós modelamos o risco de incidência da doença e o risco da incidência de mortes para cada município brasileiro, e nós fizemos modelos, né, baseados na distribuição de Poisson e na distribuição binomial negativa e suas versões infladas de zero. Estes modelos, né, 8 no total, para casos e 8 para mortes, eles foram selecionados com base no valor de D e C. A gente vê nesse gráfico aí, no eixo X, valores observados, e no eixo Y, valores preditos pelo modelo, que o modelo tem muito boa capacidade de predição, né? Isso é um dos modelos. Próximo. Então, o resultado do modelo, basicamente, é o risco em cada município brasileiro, seja da ocorrência de casos, seja da ocorrência de mortes devido à pandemia. Próximo. Esse mapa, nós produzimos também, desculpe, uma versão interativa que pode ser compartilhada na internet, onde o usuário pode navegar, né, o mouse sobre o mapa, selecionar municípios, né, do território e obter daí o número observado, o número esperado de casos, né, e ainda o risco, seja de casos, seja de infecção em cada município. Então, isso permite que governos, né, façam um planejamento adequado na alocação de recursos. Próximo. Ainda, o modelo ele pode ser usado, né, para fazer inferências ao longo do tempo, ou seja, entender como que se dá a difusão da pandemia no território, aí no caso feito para o DF, e a gente pode entender da evolução da pandemia no espaço e no tempo para as unidades da federação, né, e dessa maneira também ter uma previsão de quando, né, e onde vão ocorrer surtos. Próximo. A situação atual do projeto é nós estamos concluindo a análise de espaços temporais, estamos preparando manuscritos para publicação. Esses manuscritos vão basicamente lidar com os resultados para o Brasil municípios, resultados específicos para o Distrito Federal e ainda estudos sobre o poder preditivo das métricas de isolamento e mobilidade sociais. Nós estamos empenhados em conseguir recursos para o projeto, sobretudo para manutenção de pessoal trabalhando com as análises, né, no caso bolsistas, e ainda para o pagamento de máquinas virtuais na plataforma Microsoft Azure e Google Cloud, das quais nós dependemos. A próxima,
próximo slide. Eu aproveito para agradecer recursos que nós conseguimos da Google para montar uma máquina virtual no Google Cloud, da Microsoft para montar um cluster na Azure, né, e da Inloco